Com isso, Vingador propõe um desafio, valendo a chave de retorno à Terra. Porém, em caso de derrota, faleceriam realmente. Originalmente transmitida nos Estados Unidos da América pela rede de televisão CBS, o desenho Caverna do Dragão, que eu sou muito fã, conseguiu fãs pelo mundo inteiro, incluindo, claro, o Brasil, por sua trama repleta de suspense e de criatividade, contando com fantasias, magias e batalhas épicas. Produzida pela Marvel em parceria com a japonesa Toei Animation, sua produção acabou sendo debate por muitos e muitos anos até hoje, porque ela foi interrompida na terceira temporada do desenho. E por falar em aprender, mestre dos magos, por acaso já sabe o caminho de volta para casa? Como não completava um arco sequencial, cada episódio mostrava uma aventura com começo, meio e fim, o que é muito interessante para os roteiros em si. De forma que os episódios pudessem ser vendidos para emissoras do mundo inteiro sem que fossem reprisados. Dessa forma, os episódios que foram ao ar, transmitidos e compilados em DVDs, caiu muito na internet, nunca tiveram o começo, meio e fim, se a gente analisar de forma macro, angariando a atenção para o final que nunca existiu. Tal buraco roteirístico, entretanto, permaneceu um mistério por mais de uma década, visto que a interrupção se deu em 1986, ou seja, eu tinha 2 anos de idade, sem nenhuma explicação ao espectador. Fato que caiu como uma luva para diversas teorias de conspiração, além de conspiracionistas criarem uma lenda urbana sobre o final macabro do seriado animado, que ganhou muita popularidade e repercussão no final do século passado. A tal lenda, que a gente pode até chamar lenda urbana, começou a ser amplamente compartilhada com o advento da internet, em fóruns e via e-mail no final da década de 1990. Aliás, esta lenda conta que após um acidente na montanha-russa, Hank e seus amigos, para quem assistiu sabe de quem eu estou falando, não passaram para outra realidade, mas, na verdade, eles teriam morrido no brinquedo e estavam presos numa espécie de umbral para toda a eternidade, restando o inferno. Dada as diversas formas do diabo, os combates violentos e abusos atravessados pelo grupo seriam todos planejados pelo demônio. Olha que interessante, gente. Sempre com a promessa de retorno à Terra. Então eles estavam meio que no umbral, meio que no inferno. Alguns diziam umbral, outros inferno. Mas por isso ele supostamente aparecia como mestre dos magos, o demônio. Mas também tornava a forma do Vingador, dando as trilhas dos caminhos mais sofridos e sempre mesmo, tendo vantagem de combate contra os jovens supostamente iludidos com o retorno às suas casas. Entretanto, a verdade sobre o final, no ano de 1999, foi divulgada pelo jornalista brasileiro Pablo Miyazawa, que recebeu o tal enredo final, o roteiro final do e-mail e, aproveitando o advento da internet, conseguiu contato com algumas das pessoas mais influentes envolvidas na produção e no roteiro original de Caverna do Dragão. Ao contrário do propagado, Pablo não apenas descobriu que a lenda criada, a lenda urbana, era uma mentira, completamente descabida, negada inclusive pelo criador de Caverna do Dragão, Gary Gygax, como foi também o primeiro a descobrir como seria o final real, revelado de maneira inédita pelo roteirista Michael Reeves.
O escritor, então, revelou haver um projeto intitulado Hacking, que daria fim ao roteiro dos jovens protagonistas na terceira temporada. Porém, ficou engavetado devido ao corte de orçamento. Sempre dinheiro, né, gente? De acordo com Reeves, o tal episódio começava com o vilão, o Vingador, debochando dos jovens ao encontrá-los sem o Mestre dos Magos, como a gente já tinha visto em alguns episódios. Então o Vingador apontava que eles estariam perdidos sem o mentor. Com isso, o Vingador propõe um desafio, valendo a chave de retorno à Terra. Porém, em caso de derrota, faleceriam realmente. O grupo não respondeu. Durante essa espera, eles transitavam procurando o mentor, Mestre dos Magos, dando de cara com uma hidra, que é aquela cobra gigante que obriga uma luta cansativa pela sobrevivência dos rapazes e das moças. Durante o combate, o Mestre dos Magos finalmente surge, mas não os ajuda, apontando que o problema foi arranjado por eles próprios. O grupo fica muito chateado e, aproveitando a decepção, o Vingador reaparece para obter respostas para o desafio que ele havia feito aos rapazes e moças. Metade do grupo concorda, mas o restante desconfia da boa ação do vilão, gerando um impasse que posterga a resposta final deles. O grupo segue, desbravando o local, e encontra uma chave num sarcófago. Esculpida com as vestimentas do vilão, a chave levanta ainda mais suspeitas. Hank e Eric iniciam um debate se deveriam descartar o item devido às características daquela chave, que eram bastante duvidosas características, né? E, em meio a essa discussão, um monstro azul de tentáculos atrapalha os jovens, fazendo o grupo se unir contra agora o inimigo em comum, aquela criatura. Em meio aos golpes, Hank se desequilibra e cai no abismo. O Vingador reaparece, orientando ao detentor da chave para que a ferramenta fosse atirada junto ao jovem. Eric ignora a sugestão do vilão e, ao invés de jogá-la no abismo, a encaixa em uma fechadura da tumba, liberando uma forte luz. Então, o clarão acometeu a visão de todos, que só conseguiram enxergar momentos depois, visualizando diversas criaturas do reino libertadas. O grupo então se mobiliza para verificar Hank, que tinha caído, mas o garoto conseguiu se salvar ao pendurar-se numa borda do abismo. Ao ser puxado de volta, Hank, chega ao encontro do grupo, são surpreendidos com o Vingador, cujo corpo é fortemente iluminado de dentro para fora, se debatendo. Sua famosa roupa maligna é substituída por um rosto jovem, que também queria ser liberto. Vejam que interessante. O Vingador, então, vai em direção ao Mestre dos Magos, com uma feição alegre e agradece o homem com lágrimas nos olhos. O ancião, por sua vez, também agradece, só que aos jovens, pela coragem e por trazer o seu filho de volta, revelando que o principal vilão da saga Caverna do Dragão, na verdade, era um filho amaldiçoado do Mestre dos Magos. No fim do roteiro, o mestre ainda oferece a liberdade ou a permanência no reino, naquele universo paralelo, possibilitando a construção de uma nova temporada, com talvez novos vilões, como planejado pelo roteirista Reeves. Agora me digam vocês, gostaram desse final? Então tá revelado aqui no Arquivo Estranho o verdadeiro final da série e da saga Caverna do Dragão. Gente do YouTube, comunidade Arquivo Estranho, é o seguinte, eu venho aqui dizer que a gente tem 5 categorias para você se tornar membro. Cada uma delas tem brindes exclusivos. Se torne membro, vem pra cá.